Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Estamos hoje no dia 2 de julho. Hoje iniciamos a novena de nosso Pai São Bento, na primeira sexta-feira do mês, dedicado também ao Sagrado Coração de Jesus. Queremos unir o nosso coração ao Santíssimo Sacramento, em reparação pelas ofensas cometidas. Vamos iniciar o nosso momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja amado e adorado a todo momento, Jesus, no Santíssimo Sacramento. Que a palavra de Deus nos faça ser de acordo com Jesus, que possamos imitá-lo, que possamos unir o nosso coração ao coração de Jesus. Vamos à palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, dia 2 de julho, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, minha bênção aos irmãos e irmãs do Apostolado da Oração Rede Mundial de Oração pelo Papa. Rezemos na intenção do Santo Padre, o Papa Francisco, por suas intenções, por toda a Igreja, para que sejamos misericordiosos como Jesus, sem preconceitos, sem julgamentos, que a palavra de Deus possa purificar-nos, nosso olhar, nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser, para que possamos fazer a sua vontade, porque é Deus quem chama, e para seguir Jesus de modo permanente, não basta a própria determinação do homem, mas requer-se absolutamente o chamado individual por parte do Senhor. Vamos lembrar que Jesus tinha dito certa vez: Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. É a graça da vocação, é Deus quem nos congrega, quem nos chama para uma missão. Então, esse chamamento implica a prévia escolha divina. Por outras palavras, não é o homem quem toma a iniciativa. Pelo contrário, é Jesus que chama primeiro, e o homem corresponde a esse chamamento com a sua livre decisão pessoal. Cabe à pessoa humana dizer sim ou não, corresponder aos apelos do Senhor ou não. Portanto, deve pôr-se em relevo a prontidão com que Mateus segue o chamamento de Jesus. Diante da voz de Deus, pode entrar na alma a tentação de responder: amanhã ainda não estou preparado. Então, vamos lembrar também
Santo Expedito, que com a cruz na mão dizia Hodie, hoje, e pisava no corvo, pássaro preto, que fazia um barulho cras, cras, dizendo amanhã, e Santo Expedito pisava e dizia, né? Hodie, hoje eu me decido por Jesus. Então, no fundo, estas e outras razões não são mais que egoísmo e medo. Além de que o medo pode ser um sintoma mais do chamamento. Amanhã corre-se o risco de ser demasiado tarde e não podemos perder tempo. Muitas pessoas, por causa do medo, da insegurança, não querem assumir o compromisso de fé, que é uma adesão à pessoa de Jesus Cristo. Deixar, muitas vezes, família, coisas materiais, emprego, para abraçar a vida de Deus. Nem todos estão dispostos, embora o chamado seja para alguns, mas alguns têm, de fato, esse medo. Como dos outros apóstolos, o chamamento de São Mateus dá-se no meio das circunstâncias normais da sua vida. Mateus, ali, cobrador de impostos, estava trabalhando no seu cotidiano, seu dia a dia. Deus foi te procurar no exercício da profissão? Onde foi? Lembra onde que Deus te chamou? O que você estava fazendo? Você que hoje é vocacionado, você que hoje é padre, não sei se algum padre está me escutando, religioso, religiosa, consagrado, ou você mesmo leigo que está ali na igreja, no serviço, na missão, como foi o teu chamado? Você lembra do dia que Deus tocou o teu coração para a missão que hoje você exerce? Então, foi assim que procurou os primeiros, Pedro, André, João, Tiago, junto das redes, Mateus, sentado à mesa dos impostos. Amados irmãos e irmãs, ninguém deve desanimar ao ver-se cheio de misérias. Reconhecer-se pecador é a única atitude justa diante de Deus. Ele veio buscar a todos, mas o que se considera justo, por esse mesmo fato, estar a fechar as portas a Deus, porque na realidade todos somos pecadores. Não é que o Senhor não queira os sacrifícios que lhe são oferecidos, mas insiste em que estes hão de ir sempre acompanhados pela bondade do coração, visto que a caridade há de informar toda a atividade do cristão e com maior razão o culto a Deus. Que a nossa vida seja uma oferta agradável a Deus, a nossa oblação, o nosso sim, que a cada dia a gente possa reafirmar o nosso compromisso. Nós que fomos chamados pelo Senhor não somos melhores que os outros. Certamente podemos ser estes doentes que precisam da cura, da libertação, da saúde, para poder glorificar a Deus com a nossa vida. Que possamos ser coerentes, que possamos assumir com fidelidade e perseverança, contando sempre com a graça de Deus, porque sozinho nós não conseguiremos. Veja quem foi Mateus, de cobrador de impostos, trabalhando, tornou-se um evangelista. Nós não sabemos o que Deus pode realizar em nossa vida, mas que possamos ser fiéis no pouco para que Deus nos confie a sua bênção, a sua graça. E eu vos abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Uma santa sexta-feira para você e família e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!